como foi essa parceria, como começou essa parceria com o Coutinho? Como você conheceu, como você começou a trabalhar com ele? Bom, eu quando era estudante, eu me interessava por cinema de ficção e eu não me lembro exatamente porquê, mas eu observei que ele tinha assinado roteiros interessantes, assim. Ele fez o roteiro da Falecida, do Leon Risman, ele colaborou no roteiro. Ele colaborou no roteiro de Dona Flor e Seus Dois Maridos, né? Então uma vez eu era garota, fui trabalhar no CECIP, que é a ONG que ele ajudou a fundar junto com Cláudio Secon, Diná Froté e tal. Ele trabalhava lá, eles produziam vídeos e eu fui trabalhar de assistente de produção. E aí fui trabalhar na sala onde ele ficava. Naquela época eu tinha escrito uma adaptação de um livro, de um poema do Drummond, e eu pedi a ele se ele poderia olhar o roteiro para mim, dar uma opinião, né? E ele, daquele jeito dele, pegou o roteiro e falou assim: posso não gostar? E foi muito bom, porque eu senti que se ele fosse dar uma opinião, ele ia ser sincero. Aí no dia seguinte ele sorriu para mim. E achei aquilo um bom sinal. Ele tinha gostado do roteiro e eu me lembro ele dizendo que além de ser bom, era muito bem escrito, coisa muito rara hoje em dia, ele dizia. Aí acho que esse foi o primeiro contato que a gente teve. Eu fiquei lá trabalhando para um outro projeto, que ele não estava envolvido, ele só ficava na mesma sala. Aí o tempo passou, eu fui me interessando pelo documentário, na faculdade sobretudo, por causa do Silvio Tendler, que foi meu professor, né? E foi na faculdade que eu vi Cabra Marcado para Morrer, vi um filme do Roberto Berliner chamado Angola, comecei a me interessar pelo documentário. E um dia, sem trabalho, pensei, pô, eu vou falar na minha estratégia de sobrevivência e profissional, eu falei, eu vou falar com o Coutinho, vai que ele lembra de mim, vai que ele tem um trabalho. E aí eu liguei para ele, falei, lembra de mim, aquela pessoa do roteiro? Ele falou, lembro, claro. Eu falei, opa, que bom, né? Ele lembra de mim. Eu falei, poxa, eu estou precisando trabalhar, será que você não tem aí um trabalho? Aí ele falou, não, eu estou parado. Ele era seco, assim? Não, ele era seco, mas era uma coisa que não era assim para levar tão a sério. Era mais uma casca, ele era um cara engraçado demais, ele tinha uma coisa, só que ele fazia um tipo ranzinza, meio mal-humorado, mas na verdade aquilo tudo era só uma fachada muito fina, porque quando você passava daquela fachada era outra coisa, assim. Mas ele tinha uma certa secura, ele falou, não, eu estou parado, mas se eu arrumar um trabalho eu vou te chamar. E chamou mesmo. Passou um tempinho, chamaram ele para fazer um institucional para a comunidade europeia. E aí ele me ligou e falou, você produz? Eu falei, produzo. E você pesquisa? Eu falei, pesquiso. Eu tinha uma pequena experiência, mas eu falei, não, eu vou, claro que eu vou, pô, claro que eu vou, sei fazer. E aí eu peguei o trabalho com ele, foi o primeiro trabalho que a gente fez junto, foi em 1990 eu acho que foi em 1997, a gente fez esse institucional para a comunidade europeia e logo depois ele conseguiu recursos para fazer o Santo Forte. Aí ele me contou, eu acho que eu consegui dinheiro para fazer um filme. Aí eu já tinha trabalhado, eu já estava assim na intimidade, eu falei, não, eu vou trabalhar com você. Ah não, mas eu já chamei, há muito tempo atrás já tinha chamado uma outra pessoa, já me comprometi com outra pessoa, eu falava assim, mas eu tenho que trabalhar com você, não tem, isso aí não dá, não vai ter solução. Ele falou, não, mas então você vai ser assistente de produção e essa outra pessoa vai ser assistente de direção. Eu falei, mas eu quero ser assistente de direção, eu não quero ser assistente de produção. E aí a outra pessoa, que é uma amiga, uma pessoa conhecida, querida,
ela surgiu para ela, no mesmo momento, uma oportunidade para ela dirigir um programa no canal Futura, e ela falou para ele, olha, eu não vou poder trabalhar com você porque eu vou dirigir. Aí quando eu soube disso, eu falei, agora sou eu. Isso aí, esse lugar é meu. E assim a gente começou, trabalhando, e aí trabalhamos... Então, no total, foram quantos documentários que você produziu com ele? Longas. É. Eu trabalhei como pesquisadora, segunda câmera, assistente de direção, em alguns casos produtora de finalização, né? Eu fiz Santo Forte, Babilônia 2000, Edifício Master, Peões, O Fim e o Princípio e Jogo de Cena. Foram bastante, Foram né? 6 longas. E outros trabalhinhos no meio, enfim, né? Foram, acho que 10 anos de parceria. Né? Sim, com toda certeza você aprendeu muito com ele. Mas o que realmente, qual foi o maior aprendizado que você teve com o Coutinho? Difícil a pergunta, porque foram muitas experiências. Mas tem uma coisa que eu escrevi num livro, que me pediram para escrever uma coisa, e eu acho que essa coisa de todas é a que mais... é uma coisa muito importante para mim, que é isso aqui. Só uma frase. Vou pegar meu óculos. Eu acho que deixa eu só recuperar aqui o texto. Tá gravando? Uhum. Mas aí depois ele fez Moscou, fez Canções, né? Depois que eu e ele a gente não trabalhou mais junto. Ele fez outros 3 filmes. Uma das minhas perguntas é essa, na realidade. Por que você parou de trabalhar com ele? Olha, o que aconteceu foi o seguinte, eu acho que a gente tinha uma relação muito intensa de amizade, assim. E eu percebi que quando eu tive filho, as coisas ficaram um pouco diferentes. Eu já não tinha mais o tempo que eu tinha antes, né, para me ocupar com as coisas dele, com as questões relativas aos filmes e a própria vida pessoal, porque a gente tinha uma amizade muito forte. Nunca foi declarado uma coisa, não queremos mais trabalhar juntos. Isso nunca aconteceu. O que aconteceu foi que ele um dia falou para mim, não, você agora é uma mulher muito ocupada, você não pode mais. Eu falei, mas eu gostaria, enfim. Mas eu falo, realmente eu não tenho mais aquela disponibilidade, mas eu tenho condições de trabalhar, né? Mas ele nunca mais me chamou. Foi muito duro para mim. Uhum. Inclusive quando eles foram filmar o Canções, se eu não me engano, engraçado, eu liguei para o Jacques Chouis, fotógrafo, eu liguei para o Jacques, eu nunca ligo para o Jacques, a gente tem amizade, mas a gente não se fala assim rotineiramente, mas naquele momento, não sei, me deu uma vontade de ligar para o Jacques. Você acredita que eu liguei no dia exato que eles estavam começando as filmagens do Canções e eu estava dentro de uma igreja no Flamengo que eu gostava de meditar e foi muito duro para mim não estar com eles, participando de tudo aquilo que eu acho que eu sempre fui parte. Depois de tanto tempo, né? Tanto trabalho. Eu fiquei... Foi difícil, foi duro para mim. Foi duro.
mas ele nunca chegou para mim e falou, olha, não, acho que não tem nada a ver a gente trabalhar, ou não. O que ele disse é que eu não tinha mais... Ele falou, agora você é uma pessoa muito ocupada. Foi isso. Mas voltando a... Eu acho que você me pergunta, né, aquilo que eu acho que de tudo, qual que foi o maior aprendizado? O que mais, né, ficou, na verdade, não foi alguma coisa que se conforma numa, que tem uma forma, não, foi isto, não. Foi um modo de estar no mundo, que, claro, é como se o que ficou para mim foi um exercício, né? Que é o exercício de permanecer diante do que eu não sei. Eu acho que esse é o grande... entende o que eu quero dizer? Não é um livro que eu tiro dali e tenho aqui um conhecimento, um saber. É um não saber. Foi isso que eu... Esse não saber é o que mais... Então eu vou recuperar, assim, o que eu estava dizendo é que a coisa mais importante para mim não foi algo que eu sei, que eu soube e que se configurou para mim num corpo de saber. Não, a coisa que mais me toca e que me move é um exercício, né? É um estar no mundo, né? Que é esse exercício de permanecer diante do que eu não sei. Né? Essa abertura, né? Ainda que haja preconceitos, todo olhar vem com, né? Todo ponto de vista ele parte de pressupostos, mas existe um exercício sincero no sentido de ainda assim tentar entender o outro na sua radical alteridade, assim, né? Então acho que de tudo que ficou, de todas as coisas, eu acho que foi o exercício, foi esse exercício, né? Que é como se fosse andar de bicicleta. Então, que cada vez que você anda de bicicleta é de um jeito, né? E aí, enfim, acho que... No documentário Babilônia, a equipe passou a virada do milênio no morro, conhecendo uma realidade que muitos não conhecem. Como foi para você esse dia, passar um dia inteiro conversando com essas pessoas? Bom, a gente já tinha filmado em comunidades carentes várias vezes, né? Então já tínhamos experimentado isso em várias outras oportunidades, né? Trabalhar numa favela, enfim. Então, a gente foi filmar no Chapéu Mangueira porque a Consuelo Lins, que é uma professora da UFRJ, pesquisadora, realizadora, ela tinha feito um filme lá, então ela já tinha relações ali na comunidade que favoreciam uma aproximação. E como o assunto era a virada do milênio, né, o assunto era justamente o Réveillon, parecia interessante ir para uma comunidade em que isso tivesse, vamos dizer assim, em que a virada ela tivesse não ela em si, mas o fato da comunidade estar localizada de frente para o maior espetáculo do Rio, né, talvez do Brasil em termos de Réveillon, criava uma circunstância interessante para falar sobre o tempo, né, a passagem do tempo, o que significa isso ou não significa nada, o Brasil, né, aquelas pessoas e tal. Então foi uma experiência muito interessante e muito rica, eu acho, para todo mundo que passou. A gente tinha 4 equipes rodando pelas 2 comunidades, do Chapéu Mangueira e da Babilônia, do Morro da Babilônia. Eu fiquei com um Coutinho e as outras 3 unidades soltas. Desculpa. Essa que eu fiquei com o Coutinho, a gente foi entrevistando pessoas que já tinham sido previamente pesquisadas, porque houve uma pesquisa prévia
na comunidade, né? E aí o Coutinho, ele foi visitar essas pessoas que já o aguardavam. As outras pessoas viveram o absoluto inesperado de ir chegando e ir tentando e ir conseguindo ou não conversar com as pessoas. Então, não sei se eu estou te respondendo, mas foi uma experiência muito interessante, porque esse dispositivo de haver 4 equipes foi uma coisa que deu uma possibilidade de estar em vários momentos ao mesmo tempo e que colabora para a própria construção do filme, porque o filme se dá cronologicamente, o tempo vai passando na frente da tela, né? E é então, se você tem um cara no alto da Babilônia conversando com uma mulher que tem um plástico na cabeça, está pintando o cabelo, e o outro está falando com uma mulher que quer sair pelada na Playboy, entende? Logo depois, então, assim, isso colaborou para a dinâmica do filme também se dar dessa forma. Foi interessante o processo. Dessas histórias, você teve, que você teve o prazer de conhecer, teve alguma que te chamou muita atenção ou te tocou profundamente? Aonde? Nesses documentários que você participou com o Coutinho. Muito difícil, porque todas as histórias, muitas histórias, sim, foram muito marcantes, né? No Santo Forte, a Dona Teresa, né, que foi rainha do Egito em outras vidas, né? Os bebês dela, dos netos dormindo num quarto, com aquela música alta no Natal. Os personagens, todos eles, a Vera, a Carla, a dançarina. Muito difícil essa pergunta, porque cada filme era uma experiência em si. Então, assim, não existe uma ordem de preferência. Em relação ao da Babilônia? Em todos, mas o da Babilônia também é bem... Acredito que tem algum que tenha te deixado um pouco marcada, não? Tenha marcado um pouquinho você? Todos eles me marcaram. Todos, de alguma maneira, me marcaram. O contato com todas aquelas pessoas. Tem uma especialmente que eu prefiro talvez não citar o nome dela, mas que durante a pesquisa me ensinou uma coisa muito importante para a minha vida de pessoa que também faz filmes. Eu estava pesquisando ela ainda, antes da filmagem, com uma pessoa fazendo câmera do meu lado, e ela começou a me contar uma história bastante dura para ela, porque ela tinha descoberto que o namorado tinha tentado estuprar a própria filha, né? E quando ela me conta isso, ela entra num choro, mas num choro tão sofrido. E eu, naquela época, assim, eu era uma garota, eu tava, né, tinha as minhas próprias questões, né, como sujeito, assim, e eu me senti responsável, eu me senti culpada, não sei explicar, de ter provocado aquilo nela. Mas, na verdade, ela estava me contando que ela queria, eu não sabia dessa história, eu não fui lá fuxicar a ferida dela. E aí quando ela começou a chorar, aquilo foi tão duro para mim também, que eu falei pro câmera, corta. E fui lá abraçar ela. Isso foi um grande engano. Sabe por quê? Porque eu acho que se tinha alguma coisa que eu poderia ter feito por essa mulher, é deixado ela chorar. E não tentar acalmar ou acalentar, não, eu deveria ter ficado quieta, calada na minha e suportado com ela aquela dor, entendeu? Então ali foi um aprendizado muito importante para mim, porque eu percebi que às vezes o melhor que você pode fazer por alguém é não atrapalhar né, aquela emoção. Então isso foi um momento bem importante para mim e que resultou, quando eu fiz o meu primeiro filme, que se chama O Morro da Conceição, exatamente no meio do filme tem uma senhora que lá pelas tantas está conversando, para de conversar e leva o olhar para fora. Naquele momento da filmagem do Morro da Conceição, eu me lembrei da pesquisa no Morro da Babilônia e pensei, eu vou ficar, eu vou permanecer diante do que eu não sei e vou esperar.
E esperei. Graças a Deus, a equipe também. 60 segundos depois, a senhora volta o olhar para mim e fala: quando você passar aí de novo, eu vou te mostrar uma foto dela. Dela e dele. Aí eu falo, a senhora estava... aí eu pergunto alguma coisa, a senhora estava pensando na sua mãe? Era na sua mãe que a senhora estava pensando? Porque o assunto vinha disso um pouco. Ela fala, eu estava pensando, a foto da sua mãe, eu pergunto qualquer coisa assim. Ela diz, dela e dele. Acabou ali. O filme corta ali a conversa, mas a gente tem 1 minuto de silêncio. E esse 1 minuto só pôde ser produzido porque eu experimentei essa coisa aí no Babilônia. Bom, para finalizar, conta um pouquinho do seu trabalho hoje. Meu trabalho hoje, eu fiz o Morro da Conceição, que é um filme, eu fiz o Morro da Conceição que eu consegui lançar nos cinemas em 2005. Em 2010 eu lancei o meu segundo documentário de longa-metragem, que se chama As Cartas Psicografadas por Chico Xavier. Eu acho que esses 2 filmes, eles têm aí uma influência muito forte da convivência com o Coutinho. São 2 filmes de conversas, né, baseados em entrevistas, em que a entrevista é o dispositivo fundamental para se estabelecer a realidade fílmica, vamos dizer assim.